Com 12 votos favoráveis, nenhum não, total de 12 vereadores, está aprovado o presente projeto de lei. Coloco em discussão projeto de lei 11.849/2015, do vereador Eliezer Barbosa da Silva. Em discussão. Boa noite, mais uma vez. Projeto de lei número 11.849, de minha autoria, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Agente Comunitário de Saúde, 4 de outubro. Queridos, esse projeto de lei na tentativa de criação minha, uma singela homenagem a esses nobres trabalhadores da saúde. Um povo aguerrido, um povo simples, um povo que sai às ruas em tempos de chuva, de sol quente, com parcos materiais de trabalho, um povo que sai e disposto a escutar, muitas vezes, grosserias das pessoas que, por sua vez, não têm atendido às suas demandas por parte das deficiências no sistema de saúde. O agente comunitário de saúde, principalmente o daqui de Jundiaí, é um agente não só de saúde, mas é também um agente de esperança. O agente comunitário de saúde é um agente que leva aquela pobre senhora que está acamada, que não pode se deslocar até a UBS, que não pode ir até o hospital. Então tem ali na pessoa do agente comunitário de saúde, senhor presidente, a companhia, tem ali o atendimento humanizado na pessoa do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, ele é o esteio, na verdade. Ele é o para-brisa da saúde, né? É ele quem enfrenta as ventanias, quem enfrenta as tempestades, quem enfrenta o tempo, para levar alento àquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que não podem se deslocar até uma UBS. Então, pensando nesse trabalho árduo, nesse trabalho digno e importante, tão importante que eu já questionei ao senhor secretário de Saúde, o aumento do número de agentes comunitários. A nossa cidade é muito grande para ter um número tão reduzido de agentes comunitários de saúde, né? E esses agentes comunitários de saúde, eles sofrem muito com o descaso até, né, que a sua profissão os relega. A saúde, nós temos aí enfrentado intempéries, não tem um atendimento adequado e muitas vezes isso reflete no agente comunitário de saúde, doutor Pacheco. Eu tenho muitos amigos e amigas que vêm me reclamar, poxa, a gente vai até a casa, né, atender a pessoa, e a pessoa vira para nós e fala, você não marca uma consulta para mim? E, na verdade, o problema não está no agente comunitário, está na falta de médico da UBS. Mas é o agente comunitário que recebe ali as pancadas, digamos assim, né? E esse profissional é de extrema importância para fazer a ligação da comunidade até as suas necessidades básicas. Se concede uma parte, vereador Eliezer? A parte concedida, senhor vereador. Queria parabenizar, o senhor está demonstrando que começa nesta casa com uma preocupação grande pelas questões da saúde, e eu quero somar forças com todos os seus projetos que tenham por finalidade todo o incentivo às questões da saúde, como este, por exemplo, agora, que é o reconhecimento pelo valor que tem os profissionais dos agentes comunitários de saúde, que no ano passado, ou, se não me falha a memória, em 2013, nós aprovamos nesta casa, nobre vereador, um aumento salarial. Eles tinham o salário mais baixo da toda a prefeitura. E nós tivemos aqui a honra, né, de poder reconhecer o valor desses profissionais e aumentar um pouco o salário deles. E ainda está muito aquém daquilo que eles realmente merecem. Porque eu sempre digo aqui desta tribuna, vereador Eliezer,
que os profissionais de saúde, os agentes comunitários, eles entram nas casas, eles participam da intimidade das famílias. Verdade. Eles conhecem a realidade social das famílias, as dificuldades, conhecem as doenças das pessoas, às vezes mais do que outros profissionais, às vezes mais do que o próprio médico, porque eles vivem aquela realidade e todas as dificuldades das casas, das famílias. E geralmente eles dão atendimento, né, meu prezado vereador, na população de pouca condição social. Verdade. Né? Eles não visitam bairros nobres, eles visitam os bairros periféricos, eles visitam lá o Novo Horizonte, eles visitam aqui o São Camilo, eles visitam os bairros periféricos. E eles entram na intimidade das casas, prestando um serviço que eu costumo chamá-los de são anjos da guarda, verdadeiros anjos da guarda. Está de parabéns o senhor, quero aproveitar esse momento para parabenizá-lo por ter assumido no lugar do DOCA, é uma grande responsabilidade nesta casa, e desejar ao senhor que esta cadeira do DOCA possa continuar iluminando o senhor daqui para frente e que o senhor possa trazer projetos tão bons como esse de hoje, que terá naturalmente o meu amparo. Parabéns. Muito obrigado, nobre vereador. Obrigado pelo aparte, que veio com os seus argumentos enriquecer muito o meu discurso aqui em prol desses agentes comunitários. Mas finalizando, é isso que eu tenho posto. É uma singela homenagem, é simples, mas é de coração para um povo tão aguerrido, como eu já falei, tão batalhador. Eu me espelho nos meus colegas, os meus agentes comunitários de saúde ali do Novo Horizonte, como o doutor mesmo falou, enfrentam situações até subhumanas, porque, sabe, chegam em lugares difíceis de se chegar, enfrentam fúria de cachorro, enfrentam todo tipo de adversidades e são pouco reconhecidos. Então, isso aqui é uma singela homenagem que eu quero prestar a esses guerreiros da saúde. Muito obrigado. 24/2015, de autoria do vereador Eliezer Barbosa da Silva. Em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos mais uma vez. Moção de repúdio, número 224. Repúdio ao senhor governador do Estado de São Paulo por desrespeitar a database salarial dos professores do mês de março e de não anunciar o índice para reajuste salarial dos professores da rede estadual de ensino. Eu quero aqui, colegas, pedir a atenção dos meus pares para essa moção. Essa moção não tem nenhum caráter partidário de forma alguma. Não há, por minha parte aqui, nenhuma preocupação em atacar um partido. Muito pelo contrário. Essa moção, ela vem de encontro à necessidade de uma classe que está sendo espezinhada. Eu vou além, senhor presidente, não só pelo governador do Estado de São Paulo. A moção é de repúdio ao governador, mas espezinhada essa classe de profissionais, que são os professores, por todos os tipos de governantes do nosso país. Nós somos esquecidos, nós somos abandonados, tá? De todas as formas. Então, essa moção de repúdio é em relação ao nosso governador, especificamente na pessoa dele, porque ele, mais do que ninguém, como nosso patrão aqui do estado de São Paulo, ele tem se configurado na pessoa que mais tem nos maltratado. Ele, para isso, ele se vale de meios escusos até. Ele se vale de simplesmente passar por cima da lei. Nós ficamos, como todos sabem, 92 dias em greve. E foi a pior greve da nossa história. Nós fomos ignorados por ele. A imprensa foi blindada por ele, para que não anunciasse que nós estávamos em greve. Ele tentou de todas as formas nos subjugar. Ele entrou na justiça proibindo as nossas caminhadas, as nossas passeatas. Ele entrou na justiça para cortar o nosso salário. Ganhou aqui em São Paulo. O Supremo Tribunal nos deu o ganho de causa. E mesmo assim, ele desobedece ao Supremo Tribunal Federal.
Ele ultrapassa as leis e não há nenhuma punição, não há quem levante uma voz contra esse homem. Eu não sei que tipo de poder esse homem se ampara, porque não é o poder da justiça, porque a justiça já se mostrou a favor dos professores. Eu não sei qual que é a força desse homem que não se ouve uma voz contra ele. Eu estou aqui para representar a minha classe, eu estou aqui para representar os meus professores, independente, falo mais uma vez, de questões partidárias, não tenho qualquer compromisso com partidos. A minha questão é profissional, a minha questão é questão de classe, é uma luta de classe. Nós somos professores, precisamos ser respeitados como profissionais do mais alto gabarito. Somos os profissionais que formam outros profissionais. Somos os únicos profissionais, senhores. Somos os únicos profissionais que nos alegramos em ver os nossos discípulos ganharem mais do que nós. Olha que coisa. Nenhum outro profissional se dá o luxo de se alegrar em ver um seu discípulo ganhar mais do que ele. Um dentista, quando vê um assistente de dentista, ele não se alegra em ver que aquele assistente de dentista vai ganhar mais do que ele, porque não acontece o caso. O professor não. O professor em sala de aula está ali para preparar o aluno e falando para ele, olha, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ser gente na vida, você tem que ser próspero. E esse professor sabe que aquele indivíduo vai sair da sala de aula formado por ele e vai ganhar muito mais do que ele. E nisso ele se alegra. É a coroação do seu trabalho. Mas, no entanto, quando nós saímos às ruas para pedir respeito, dignidade, porque nós não temos nem a dignidade de ter a nossa profissão decentemente respeitada, nem por governador, nem por pais de alunos, nem por alunos, nem pela sociedade. Quando nós saímos às ruas, nós somos tratados de formas humilhantes. Nós somos levados a enfrentamento com a polícia, como se bandidos fôssemos. Nós somos ignorados. E ainda temos os nossos salários sequestrados. Sequestrados. Não há outra palavra para definir o que esse governador vem fazendo conosco. Dia 24 agora, desse mês, era para ele pagar os nossos salários que ele sequestrou, os 2 meses de abril e maio. Mais uma vez ele passa por cima da justiça e ele soberanamente se nega a nos pagar. E eu tenho colegas, senhores, eu tenho colegas em salas de aula passando necessidade, endividados, porque ele, agindo de má fé, ainda proibiu que o Banco do Brasil nos fornecesse empréstimos. Olha a que ponto que chega a maldade do ser humano. Olha a que ponto que chega a frieza de um governante. Como que pode? Não paga o nosso salário, sequestra o nosso salário, nos humilha na rua, nos humilha dentro de escolas e ainda proíbe o Banco do Brasil de liberar empréstimos para essa classe tão desprezada que são os professores. Que mal que nós fazemos a esse homem. Eu não consigo entender tanto ódio por uma classe de profissionais. Eu não consigo entender o que leva um indivíduo que se diz médico, que para chegar a ser médico ele enfrentou os bancos da escola, que para chegar a ser médico ele enfrentou os bancos da faculdade. Eu não sei o que esse indivíduo tem para ter tanto ódio de nós professores. De nossa parte, de minha parte particularmente, não tenho ódio nenhum dessa pessoa, desse governador. Essa moção de repúdio é apenas uma lembrança a ele. Senhor governador, reveja as suas atitudes, reveja os seus pensamentos. Então, eu quero aqui colocar à disposição dos meus colegas essa moção de repúdio e pedir o apoio de todas as bancadas, seja PT, PSDB, não importa o partido, mas nós, professores, estamos, através dessa moção de repúdio, pedindo ajuda a todos os setores da sociedade. Estamos pedindo, falem por nós, ergam a voz a favor do professor, porque erguer a voz a favor do professor é erguer a voz a favor de uma sociedade próspera, de uma sociedade que caminha para um futuro brilhante. Erguer a voz a favor do professor é erguer a voz a favor do progresso do país. Muito obrigado.